Eu não vim aqui apontar o dedo para vocês. Eu vim aqui jogar um desafio, que tem que ser o desafio comum de todos nós. Eu preciso, se eleito presidente da República, trabalhar para que em 30 anos o Brasil seja uma das 5 nações mais importantes do mundo. Eu preciso disso. E o Brasil precisa disso, porque se nós não virarmos uma das 5 nações mais importantes do mundo, isso significa ter armamento de qualidade, isso significa que as nossas cidades não vão ter mais favela, que os brasileiros não mais vão viver de benefícios, nós seremos um par internacional e as nossas riquezas serão levadas embora. E por que eu preciso falar isso para vocês? Porque vocês sabem porque nós não conseguimos executar nada, e hoje o Brasil é uma nação fraca. O poder executivo não manda. E quando eu falo poder executivo, eu falo do presidente do governo federal, eu falo dos governos estaduais e eu falo dos prefeitos. Todos nós, eu me coloco aqui como um futuro presidente, somos escravos de legislações que não deixam a gente fazer o que precisa ser feito. Somos escravos por vezes do Ministério Público. O presidente é um escravo hoje do STF. Vocês, prefeitos, no fundo, se tornaram executores de emendas em muitos lugares de deputados federais. Sendo que é o município que paga a conta. Sendo que a riqueza é gerada no município. Essa é a base do jogo que nós precisamos começar a virar. Para ser uma das 5 nações mais poderosas do mundo, nos próximos 30 anos, nós precisamos fazer as nossas cidades funcionarem. Essa é a base de tudo. As nossas cidades, elas precisam ser funcionais. E aqui eu começo o meu pedido e o meu desafio para todos vocês. Se esse louco aqui, se o Renan Santos vencer a presidência da República, o que esse cara pretende junto a vocês, os municípios? Primeira coisa, hoje nós temos uma grande disputa. Olha, preciso de mais recursos no município, o governo federal inventa moda com política, cada hora uma política social nova, uma forma de administrar a escola nova, aí joga a despesa para vocês. A despesa jogada para vocês, o orçamento veio junto? Não. Vocês vão ter que ficar toreando as invencionices que vêm de Brasília. Não dá mais para atuar assim. Os critérios que vão empoderar o município são critérios de desempenho, e o município tem que começar a receber mais, tão logo ele bata as suas metas. Municípios precisam aumentar a sua arrecadação, baseado no aumento do PIB. A gente tem que aumentar a atividade econômica dos municípios. E os bons prefeitos têm que ser premiados por aumentar a atividade econômica. Alguém já deve ter visto vídeos meus, entrevistas minhas falando, certos municípios pequenos, sem atividade econômica, vão precisar ser mesclados a outros municípios. É polêmico eu falar isso aqui. Mas eu não tenho problema nenhum com um município que tenha 1000 habitantes sequer, mas que tenha atividade econômica e se autossustente. Muito município no Mato Grosso, muito município no interior de São Paulo, no interior do Rio Grande do Sul, é autossustentável do ponto de vista econômico, mas não recebe a sua verba. Ao mesmo tempo, muitos municípios na região Nordeste, eu pude rodar, rodei o interior do Ceará, rodei o interior do Maranhão, eu vi os municípios sem atividade econômica, largados à própria sorte, dependendo de um presente, de uma emenda que um deputado manda para lá. Uma parte dessa emenda faz um show, o deputado se reelege e a gente fica vivendo num ciclo de pobreza. Qual tem que ser o meu foco como presidente da República para os municípios, especialmente os municípios menores, que não têm atividade econômica? O foco do presidente da República é articular a agricultura e os serviços e levar frentes de trabalho para que estes municípios passem a deixar de ser municípios que contam apenas com o Bolsa Família e com auxílios e passem a ser municípios funcionais do ponto de vista econômico. Vocês pagam a banda e quem paga a banda escolhe a música. Nós precisamos fazer os municípios que pagam a banda ter atividade econômica e serem premiados por isso. Nunca se esqueçam dessa frase: quem paga a banda escolhe a música. Quem paga a banda escolhe a música. Eu quero, nesse sentido, como o meu foco é aumentar o poder do poder executivo, e eu estou falando em todas as instâncias, eu preciso libertar vocês de um jogo político que é perverso. E qual é o jogo político perverso? Os partidos focam todas as suas estratégias políticas e o sistema político em Brasília é construído para que o deputado mande em você.
Vocês, e muitos de vocês não podem falar isso, vocês são escravos dos envios de emendas dos deputados. Vocês são escravos disso, porque o pouco que vocês podem ter de orçamento discricionário para investir é o orçamento de emenda. E o deputado quer definir isso junto, porque ele está pensando no voto que ele pode ter. O jogo tem que mudar. Os partidos têm uma coisa que é o fundo partidário e o fundo eleitoral, todo mundo aqui conhece. Todo mundo sabe aqui como é determinado o dinheiro dos partidos, certo? É o número de deputados que é eleito. Eu proponho para os senhores uma revolução. E essa é a revolução que vai fazer a gente ter este país, que em 30 anos será uma das 5 maiores nações do mundo. É a revolução que vai entregar o poder para o prefeito, que entrega meta. E qual é essa revolução? Hoje, um partido político ganha dinheiro, põe dinheiro no bolso, conquanto ele eleja deputados federais. E aí ele pode eleger qualquer coisa para deputado federal. Um cara que passa o dia inteiro gravando vídeo, não é? Olha lá a esquerda, olha lá a direita, olha o comunismo, olha... Ou o deputado que só quer cuidar da emenda e a distribuição da grana para os apaniguados deles, tratando o prefeito como um mero repassador e executor dos planos deles. Nada disso. Imaginem uma alteração na lei eleitoral, que é PL, simples, maioria simples, em que o fundo partidário e o fundo eleitoral sejam condicionados a indicadores de desempenho dos prefeitos. Então vamos supor, temos um prefeito de uma cidade aqui, ele tem 20% de cobertura de esgoto nos municípios dele. Ele transformou em 30% no mandato dele, ganha ponto. Ele melhora o índice no IDEB, ganha outro ponto. Aumentou a atividade econômica, ganhou mais 2 pontos. Esses pontos são ponderados pelo tamanho da cidade, e aí o partido recebe o fundo partidário dele, e metade do fundo eleitoral, baseado no desempenho do prefeito. Com base nisso, qual é o foco de um partido político no Brasil, do sistema político no Brasil? Fazer o prefeito trabalhar bem e bater meta. E o prefeito passa a ser a figura, dado que ele executa e faz as coisas acontecerem para as pessoas, a figura que se torna o centro da política brasileira. O centro da política brasileira tem que ser o poder executivo e tem que ser o prefeito. Vocês não podem ser escravos do envio da emenda alheia. O prefeito que bate meta de desempenho, o prefeito que aumenta a atividade econômica, ele tem que ter, a partir do momento que ele gera mais recursos, um percentual maior. Não é que ele vai receber mais apenas proporcionalmente, tem que receber um percentual maior porque aumentou a atividade econômica. Eu vi quando eu rodei o interior do Ceará, e entendam, o interior do Ceará até os anos 80, era um dos lugares mais pobres do Brasil. Seca, fome, a gente teve grandes crises de seca e de fome no interior do Ceará ali nos anos 80. Veio um homem chamado Raimundo Viana, esse homem foi trabalhar ali no governo do Tasso Gereissati, depois trabalhou no governo do Ciro. Qual foi o foco daquele homem? Levar desenvolvimento industrial para o interior do Ceará. Ele gerou arrecadação no interior do Ceará. Talvez eu tenha algum prefeito, algum vereador que esteja aqui presente, que foi contemplado nos anos 90 com as empresas que foram ali para o interior do Ceará. Mudou completamente a paisagem das cidades. Sobral só é Sobral por causa disso. Isso tornou essas cidades viáveis e viver nelas melhor, mesmo sendo cidades no sertão, cidades que eram pobres, que viviam apenas de repasses. Eu preciso fazer os prefeitos terem essa energia, desculpa o termo, esse tesão em aumentar a atividade econômica, e eu tenho que premiar eles. Premiar a cidade, premiar o partido político do prefeito e premiar o prefeito em si, por conseguir montar uma equipe técnica e aplicar isso. O que isso acaba gerando? Eu acabo diminuindo ao fazer isso as desigualdades regionais do Brasil, porque o Brasil é um país profundamente regional, profundamente desigual e que passou a se odiar. Hoje, uma parte da população do meu estado, São Paulo, uma parte da população do Sul, acaba se ressentindo com, vai mais verba para o Norte, vai mais verba para o Nordeste. Eu gravo vídeos falando disso o tempo todo. Só que, veja só a situação, o governo não é amigo do aumento da atividade produtiva no Nordeste. Imposto só aumenta. Quando a gente vai falar de questões previdenciárias que acabam incidindo para vocês, o governo não mexe no problema. O governo só joga bucha. E aí o que ele acaba tendo no final do dia?
A população mais pobre, completamente dependente de programas federais, e aí o presidente da república vai falar assim para vocês: mas eu vou precisar ficar com toda a grana, porque para pagar a aposentadoria, para pegar o BPC e para pagar o Bolsa Família, isso dá quase 50% da minha despesa primária. Logo eu vou ter que cobrar o imposto, né, e sei lá, vocês que se virem. Não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Não pode ser assim. Um país sério, que tem cidades sérias, e um país que é funcional, as cidades são funcionais. Se a cidade não é funcional, o país é doente. As nossas cidades estão cada vez menos funcionais. Tem muitas cidades que você pega o carro e roda o Brasil, e você percebe que são ficções jurídicas. Elas recebem um orçamento, mas não têm atividade econômica, ficam dependentes um dia de aparecer ali um deputado que vai mandar uma emenda. E aí quando olha para o governo federal, ele está falando de coisas distantes, vivendo um mundo à parte. Nós temos que sair do mundo à parte. Quando eu olho e converso com os prefeitos do centro-sul do Brasil, eles querem a infraestrutura e o recurso para continuar tocando a vida deles, porque a boa parte das cidades do centro-sul do Brasil já tem atividade econômica conduzente. Não importa o tamanho dela. Meu trato com elas tem que ser outro. Eu tenho que terminar de deixar as cidades do centro-sul do Brasil se desenvolverem. Agora, os irmãos do norte e do nordeste, o governo federal vai ter que atuar para, na marra, enfrentando oligarquias políticas, fazer os municípios se desenvolverem. Vamos levar o agro desenvolvido, vamos levar frente de trabalho, vamos fazer zona econômica especial nos municípios do interior do Nordeste, para a gente instalar fábricas, vamos fazer um acordo com os Estados Unidos, que está querendo as nossas terras raras, e vamos fazer fábrica para produzir, vamos gerar emprego lá, vamos gerar receita lá, vamos começar a tratar o que eu chamo de o Nordeste enquanto solução, a região Norte enquanto solução. E aí a gente resolve os desequilíbrios.